Olá, você está prestes a descobrir como um jovem de 29 anos conseguiu vencer a enxaqueca e ficou muito feliz por ter errado pela quarta vez no dia do aniversário da esposa. Bem, meu nome é Danilo e eu sou mais um entre os 30 milhões que sofrem de enxaqueca no Brasil. E a história que eu vou te contar aqui ocorreu no dia 1º de setembro, um sábado como outro qualquer, tirando o fato de que naquele sábado em especial era o 27º aniversário da minha esposa. Na minha mente já estava tudo planejado. Ele iria fazer alguns serviços fora de casa e me preparar para sair com a nossa família para uma pizzaria na mesma noite. Mal sabia eu que justo naquele dia, uma terrível e interminável enxaqueca iria me sabotar e me levar para onde eu nunca teria imaginado chegar por causa de uma simples dor de cabeça. Se você sofre de enxaqueca, assim como eu sofria, sabe exatamente como é acordar com os sintomas da dor. Naquele dia, eu já me levantei sem disposição e mesmo sem sono, já comecei a bocejar a todo momento. Poucas horas depois, eu já comecei a sentir a minha cabeça um pouco pesada. Sem muita vontade nem ânimo para comer logo pela manhã, eu tomei somente uma xícara de café e mastiguei alguns biscoitos e fui para o trabalho. No fundo, eu já sabia que aquele sentimento era o início de uma forte enxaqueca que estava chegando. Mas você sabe como é, né? A gente nunca acredita que vai piorar. Sempre pensa que não vai chegar a dor e acaba procrastinando para tomar logo um remédio e evitar o pior. E foi exatamente isso que aconteceu comigo mais uma vez. Isso parece comum para você? Eu não havia me alimentado mal na noite anterior, não tinha ido dormir muito tarde e muito menos enfrentado uma situação de estresse. Então eu pensei, não é possível que minha enxaqueca vai atacar logo hoje, no dia do aniversário da minha esposa. Infelizmente eu estava errado. Às 11 da manhã, eu já não suportava mais olhar para o sol e minha vontade era apenas entrar em um quarto escuro e me isolar do mundo. Você já se sentiu assim? Então eu corri para casa, tomei o meu santo remédio para enxaqueca, que na ocasião era o cloridrato de naratriptana, e para mim era o melhor de todos até então. E olha que eu já havia usado praticamente todos os remédios para enxaqueca que haviam nas farmácias aqui da minha cidade. O único que ainda fazia algum efeito para mim era a naratriptana. Tomei um comprimido e me deitei no quarto escuro. Meu único pensamento era: dou uma cochilada e em 1 hora, no máximo, a dor já sumiu e eu estou novo. Mais uma vez eu estava errado. Depois de passar a tarde toda rolando na cama de um lado para o outro, buscando aquela posição exata que deixa a dor um pouco mais confortável, eu percebi que o remédio não havia feito efeito dessa vez. Como a naratriptana é um remédio muito forte, eu só poderia tomar apenas mais um comprimido naquele dia. Para mim, o dia já havia perdido. Agora eu só tinha mais uma chance para me livrar daquela forte dor de cabeça e salvar a noite em família. Então eu resolvi arriscar e às 17 horas, às 5 horas da tarde, eu tomei mais um comprimido. Tomei um banho quente, deixei a água cair sobre a dor, sobre a cabeça e em seguida me deitei no escuro novamente. Nessa hora, um forte enjoo já tomava conta de mim. Eu não pensava em comer nada apesar da fome e meu olho direito já começava a fechar de tanta dor que eu sentia. Pela primeira vez eu estava com medo daquela crise de enxaqueca. E eu confesso que eu comecei a sentir um pouco de medo, afinal, nunca havia doído tanto assim na minha vida. Mas apesar do medo, eu confiava que dessa vez o remédio iria fazer efeito. E pela terceira vez eu estava errado. Meu desespero aumentou quando a noite chegou e eu não vi alternativa a não ser cancelar o passeio com a família. E veja, não era só um passeio de sábado à noite, era o aniversário da minha esposa. Não tinha solução. A enxaqueca não diminuiu e eu já não podia mais tomar o remédio que tinha em casa e não havia outra solução a não ser cancelar todo o combinado. Então, às 21 horas, lá estava eu correndo em direção ao banheiro para ficar ali por alguns minutos vomitando de tanto enjoo e dor de enxaqueca. Esse foi o fundo do poço para mim. Já aconteceu com você de vomitar de tanta dor? Bem, comigo nunca havia acontecido. E se você já passou por isso, sabe muito bem como é a pior sensação do mundo. A dor aumentou ainda mais e junto aumentou a preocupação da minha esposa. Então eu tomei uma decisão. Vou para o hospital. Não dava mais para aguentar e só Deus sabe como eu consegui dirigir até chegar no pronto-socorro da minha cidade. Eu fiquei no soro por quase 2 horas
e depois de uma injeção de dipirona, uma de bromoprida e uma de tramal, a dor finalmente foi embora. Foram 3 injeções intravenosas para acabar com a dor da enxaqueca. E sabe, a gente sempre pensa que é normal, que não vai acontecer novamente e que não pode piorar. Mas a verdade é que pode sim e provavelmente vai se você não fizer nada. Passar aquelas 2 horas no soro em uma maca de hospital para mim foi o fundo do poço. Como poderia uma simples enxaqueca me levar ao extremo e acabar com o meu dia e com o dia da minha esposa daquela forma? Então, eu tomei a decisão de acabar de vez com a enxaqueca. Eu tomei a decisão de não sentir mais dor. Eu decidi que não queria mais, que não iria mais deixar aquilo acontecer, que não iria mais deixar uma dor de cabeça acabar com meus dias, com o meu trabalho e nem acabar com a minha vida. E no outro dia, eu comecei a minha busca por uma cura ou um tratamento natural que fizesse as dores pararem de vez. Eu li artigos em sites em inglês, procurei chás que prometiam acabar com a enxaqueca e conversei com alguns amigos que são médicos. E nada do que eu encontrei funcionou. Embora eu seguisse os procedimentos e receitas por alguns dias, quando a dor aparecia, o procedimento não funcionava e eu tinha que partir para os analgésicos fortes mais uma vez. E eu não lembro exatamente quanto foi, mas eu gastei mais de R$ 780 atrás de soluções para minha enxaqueca crônica. E aconteceu enquanto eu assistia TV. Era uma quinta-feira, se não me engano, eu estava assistindo TV com a minha esposa e já tinha quase desistido de procurar cura para minha enxaqueca. Na verdade, eu tinha me conformado a usar os analgésicos para o resto da vida. Então, enquanto a gente assistia a um programa de humor no Multishow, eu conheci o Dr. Thales Teixeira, um estudante de biomedicina e terapeuta floral que falava sobre as fortes dores de cabeça e coincidentemente também falava sobre a enxaqueca. Eu aumentei o volume da TV e prestei atenção a cada palavra que ele falou. Eu vi ali uma nova oportunidade, afinal, ele falava de técnicas e tratamentos diferentes de tudo o que eu já havia buscado. Eu comecei a seguir cada passo que ele dava. Sim, isso mesmo, eu comecei a seguir o Thales em todas as redes sociais para aprender mais sobre as dicas que ele havia dado. E não demorou muito até ele criar um método de tratamento alternativo para a enxaqueca, um método que ele disponibilizou na internet para que qualquer um, como eu e você, pudesse ter acesso. Ele chamou esse método de Livre da Enxaqueca, onde através de alguns vídeos explicativos e técnicas naturais, ele ensinava passo a passo como a gente pode se livrar das dores da enxaqueca quase que de forma instantânea. Eu abri o site e não acreditei no que eu vi. Parecia muito fácil e simples a forma como ele ensinava. Aquilo, para mim, era bom demais para ser verdade. Como técnicas tão simples poderiam ser mais eficazes do que fortes analgésicos contra a enxaqueca? E mesmo que aquilo não fizesse muito sentido, em um primeiro momento, eu decidi acreditar e resolvi testar. Afinal, já tinha testado tanta coisa que uma mais, uma menos, não ia fazer diferença nenhuma. E outra, ele me daria 7 dias para testar tudo que ele ensinava. Para minha surpresa, depois de alguns dias seguindo o passo a passo que ele ensinava nos vídeos, as dores que antes eram frequentes começaram a diminuir. A intensidade das dores de enxaqueca começaram a ficar menores e eu não precisava mais de analgésicos fortes para tratar a dor quando ela surgia. Bastava apenas aplicar uma das técnicas de Do-In que ele ensina e em alguns minutos eu já notava uma melhora considerável. Eu estava errado mais uma vez. Dessa vez eu fiquei feliz por estar errado. Sim, eu estava errado por achar que era bom demais para ser verdade, por achar que nada mais poderia curar a minha enxaqueca. Eu finalmente havia encontrado uma solução natural e barata para as minhas dores de cabeça. Uma solução que funciona de verdade e que eu não precisaria mais correr o risco de ir para o hospital novamente e muito menos ia precisar gastar fortunas com remédios caros. Veja, não foi fácil para mim encontrar essa solução natural. O fato é que eu não podia mais conviver com aquela terrível dor que me atormentava e me atrapalhava a viver. Foi um caminho doloroso até chegar em uma solução que fosse natural, barata e que realmente funcionava. Então, eu resolvi criar esse vídeo para contar um pouco da minha história enfrentando a enxaqueca, para compartilhar com você como eu finalmente encontrei a solução mais viável para a minha dor. O que você pretende fazer para curar a sua enxaqueca? Essa é a pergunta que eu te faço agora. Eu decidi mudar e não deixar a enxaqueca acabar com a minha vida. E, sinceramente,
Se você também faz parte dos 30 milhões de brasileiros que sofrem com essa terrível dor de cabeça, então eu recomendo que você também decida mudar ainda hoje. E para te dar a mesma oportunidade que eu tive de encontrar a minha cura, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o site do Thales para você clicar e ter acesso ao mesmo método que me ajudou a acabar com a enxaqueca. O método do Thales que se chama Livre da Enxaqueca. Então, se você quiser conhecer o método do Thales e descobrir como acabar de vez com a sua enxaqueca, assim como eu fiz, é só clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo, tá? Eu espero que você tenha gostado da minha história. Um forte abraço e até mais!